Bom dia, gente bonita. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nosso tempo de oração, tempo de celebração, tempo de encontro, nesse domingo de sol na nossa cidade maravilhosa, Fortaleza. Que bom que você decidiu estar aqui conosco, juntos em comunidade, com amigos, amigas, para que a gente possa fazer com que esse encontro seja uma vivência espiritual. E a vivência espiritual da comunidade, ela tem essa intenção de acordar sentidos do nosso corpo, é fazer a gente enxergar melhor a vida, é fazer a gente se dar conta daquilo que é a intensidade que a vida é. A vivência espiritual da comunidade, ela tem esse desejo de acordar a gente para que a gente possa ter essa capacidade de perceber melhor a nossa trajetória, a nossa vida, o nosso caminho. E aí, é por isso que a gente precisa estar aqui nesse espaço de oração, porque a gente trabalha a nossa linguagem, a nossa fala, aquilo que está dentro do nosso coração. É espaço também de louvor, de música, que vai apelando às nossas memórias, vai fazendo a gente escutar aquilo que de certa forma está ali, acomodado em nós. É espaço da reflexão, que faz a gente pensar, criar consciência de como é que a gente pode endereçar a nossa vida, muito mais do que, uma receita pronta. Não é sobre isso. É sobre aquilo que é essencial para a nossa jornada. Então, é por isso que a gente se encontra aqui, nesse lugar. Esse lugar que pode ser a tua casa, esse lugar que pode ser um espaço que te acolhe, te abraça, e você se sente livre, empoderado, e se sente também assim, com amigos e amigas. Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Você está em casa. Nesse exercício você já pode fechar os seus olhos. É tantos ruídos que a gente vem carregando na nossa semana, nos dias que a gente vivenciou, que a gente experimentou, tantas demandas, expectativas, desejos, sentimentos, emoções que nos atravessaram, mas você chegou, é domingo, um domingo onde você se encontra na casa do Pai, na casa de Deus, na casa que te acolhe como você é, tentando desfazer as tuas demandas, as tuas onipotências, e tentando acolher as tuas fragilidades, aquilo que você às vezes nem consegue dizer, dizendo também que aqui é lugar para os seus medos, para as suas culpas. E às vezes essas culpas são tão indevidas que tornam o teu caminho um caminho de ressentimento e mágoa. Quem sabe aqui hoje você se encontre com um olhar de perdão, de graciosidade, de reinvenção. É tempo de louvor, é tempo onde a gente traz no coração todas as nossas emoções, o nosso sentimento, para que a gente juntos, em comunidade, possa ser atravessado pela presença amorosa de Deus, e essa presença possa resgatar a nossa história, a nossa vida, possa dar autenticidade a uma existência bonita e bela e profunda e intensa que a gente pode e deve viver. Que esse tempo aqui seja isso.
esse lugar que areja um vento que sopra graciosidade, sopra esperança, sopra dom, sopra pertencimento, sopra esse acordar para a nossa existência como obra de arte que a gente pode criar, que a gente pode poetizar, como esse lugar que a gente faz da nossa vida, uma vida que se torna vocacionada para o amor, uma vida que se torna vocacionada para a bondade, uma vida que se torna vocacionada para a solidariedade, uma vida que se torna vocacionada para a partilha e não para o acúmulo, uma vida que se torna vocacionada para a compaixão, como esse ato transgressor. Que esse tempo seja isso. Acorda em nós esses afetos, esses sentimentos, esses dons espirituais. Acorda em nós esse desejo para que a gente possa ser também esse lugar, essa porta aberta, esse abraço, como um abraço de Deus no irmão e na irmã. Que esse tempo de louvor, de comunhão, de oração, seja tudo isso em nós. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos encher esse lugar de louvor. Nosso Deus, ao som das nossas palmas, celebrando aquele que é digno. Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos! Celebrai a Cristo, celebrai. Oh, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive, para sempre. Ressuscitou, 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 Ele vive para sempre no meu coração. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar. Celebre! Ei! Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ele vive, vive, Ele reina no meu coração. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar.
Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com... Sabei que o Senhor é bom, eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Mão pro alto, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração. Só a igreja cantando com a gente, mão pra cima. Aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia. Tá lindo demais, mais uma vez. Aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Pra finalizar, assim ó. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra continuar. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra continuar. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Aleluia. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmo. Mas ele também disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós somos convidados a uma mesa da comunhão que se encontra ali fora, para um tempo de encontro, de conversa, de abraço, um tempo onde a gente também pode ser partilha, comunhão, encontro para cada um de nós. Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz.
pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, Fica comigo, mora em mim. Deixa eu te dizer, eu preciso, Pai. eu preciso do Senhor. La, 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 la. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão. Sinaliza que você voltou do café, fica de pé aí, vai. Meu meu farol, farol, o farol que eu preciso, como eu preciso te sentir todo dia, yeah. E olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, Fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, Deus da minha vida. fica comigo, sou a sua Vem morar em mim. Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, e vocês? Fica comigo, Sou a tua casa. mora em mim. Deixa eu te dizer, Que eu preciso, Pai. eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, Fica comigo, sou a tua casa. mora em mim. Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Pode se sentar, meu querido, minha querida. Que manhã abençoada, não é mesmo? Louvor hoje foi do, né, como é que chama? Do retrô. Eu não conhecia essa canção que vocês cantaram agora, eu vi que muita gente já conhece. Ah, é do Thales Roberto? Não, esquece o autor, vamos falar só da música. Então, foi lindo. Fiquei preocupado com a lombar do Márcio ali, meu amigo, que está ali naquela bateria. Que bênção estarmos aqui. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Nessa mesa nós temos dramatizado o coração do Evangelho de Jesus. Ela é a mesa do Evangelho. Essa é uma casa do Evangelho de Jesus, que é a proclamação do amor de Deus que a todos alcança.
que a todos e todas envolve. Essa mesa, nela tem salvação, a salvação é dramatizada. Nessa mesa é dramatizado o drama humano, a tua dor, a minha dor, o teu cansaço, o meu cansaço, são dramatizados aqui. E Jesus utiliza a linguagem estética da comida, né, do pão. E ele faz isso muitas vezes, e à mesa ele diz: isto é o meu corpo, e eu dou a vocês. Né, este é o cálice de uma nova aliança, e todos aqueles que bebem e comem o fazem em memória de mim. É por isso que nós estamos aqui hoje de manhã. Nós estamos aqui para o alimento espiritual, o alimento mais profundo, o alimento do íntimo, que clama, que tem fome de valor, que tem desejo, sede de sentido de viver. É por isso que nós estamos aqui. Nós temos fome de salvação, para vivermos bem, para seguirmos em paz, para existirmos com graça. Por isso estamos reunidos em torno dessa mesa. O anfitrião original dela é Jesus. E pela fé nós nos juntamos aos discípulos e somos junto com eles servidos pelo próprio Cristo. Então, quando a bandeja se aproximar de você, com cálice, com um bocado de pão, esse é um movimento de fé. É Jesus quem está estendendo a mão para você e dizendo: isto é meu corpo, e eu dou a você. É Jesus que estende o cálice, este cálice é nova aliança. Coma e beba em minha memória. Eu quero chamar o coral para que venha, por favor, se aproxime. A música que recebe o coral é: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Gente, eu preparei essa piada desde quarta-feira. Era para ter combinado com o Luciano, para ele só tocar, para ser uma coisa assim mais, né, insinuante, mais discreta. Eu quero convidar vocês, deixa eu dizer para vocês, esse café da manhã, ele tem uma pretensão de exercício espiritual. Porque a gente pensa espiritualidade como uma coisa dentro de uma redoma, né? Como um corte com a vida. E não como algo que nasce da vida e volta para a vida. E quando a gente pensou nesse café da manhã, que já tem alguns anos que a gente faz, nós não queríamos só a descontração, o pessoal conversando, mais do que isso. Nós queríamos que isso, a descontração, a conversa, a amizade, o sabor, o gosto da vida, migrasse para dentro do nosso culto. Por isso que a gente faz no meio do culto, nem antes e nem depois, no meio, pensando como Jesus, que enquanto comia, eu acredito num ato, né, poético, ele torna o pão uma mensagem, ele torna o cálice uma mensagem. Essa é a ideia deste culto. Eu quero convidar você a experimentá-la. As palavras de Jesus naquela noite foi: isto é meu corpo e eu dou a vocês. Deixe essas palavras reverberarem. Os irmãos que vão servir a mesa, eu esqueci de convidá-los. Isto é meu corpo e eu dou a vocês. Tomando o cálice, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nós vamos comer e beber em memória de Jesus. Eu gostaria muito que os irmãos que vão servir a mesa fizessem isso, repetissem essas palavras, porque o ritual, ele é uma dramatização de algo espiritual. E é na palavra que a gente encontra o sentido. Então, as palavras são essas. Quem vai servir o pão vai dizer: isto é o meu corpo e eu dou a vocês.
este é o corpo de Cristo. Pronto, este é o corpo de Cristo. Quem vai servir o cálice vai dizer: este é meu corpo, é o corpo de Cristo, é a nova aliança no sangue de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos olhar para esse instante e vivenciá-lo no que Ele tem de sagrado. Não somos nós que vamos consagrar, nós vamos abrir os olhos, nós vamos colocar o sagrado diante de nós, vamos colocar o sagrado de forma palatável, nós vamos colocar o sagrado na comunhão, na partilha, na troca dos cálices. Nós queremos experimentar a Tua presença aqui, Senhor, que traz salvação, que traz paz, a Tua presença que traz perdão, recomeço, esperança, graça para viver, em nome de Jesus, amém. Eu gosto muito de vários versos dessa canção. Ela é um hino para além das religiões. Mas quando ela diz assim: lembre-se, ninguém é o centro do universo, assim é maior o prazer. Essa descoberta é fina e é libertadora. A gente chama de humildade, de gratidão, de generosidade, como quiser. Eu quero propor que a gente insista na comunhão e troque os cálices. Você pode ficar em pé junto comigo, trocar o cálice com quem estiver perto de você. Se você não conhece a pessoa, se presente, né? Sou Elianai, que bom que você está aqui. Deus abençoe teu coração. Senhor, renove as suas forças.
Não desista. Deus está com você. Há todo um gestual aqui. E esse gestual, ele é significante. Esse gestual, ele nos dá uma mensagem. Sabe, a gente, só com as palavras, não consegue falar ao mais profundo de nós. Existem carências, existem ímpetos, existem desejos, existem gostos que as palavras não dão conta de dizer, que estão antes das palavras, que tem cheiro, que o cheiro fala melhor do que as palavras, que o gosto, o paladar fala melhor do que as palavras. O texto diz que Jesus tomou o pão, ele partiu e disse: isto é o meu corpo, e eu dou a vocês. Comam em minha memória. E cada vez que vocês comerem pão, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Vamos comer. Vamos todos comer juntos. Assim deve ser o Evangelho, palatável, doador de sabor, de gosto, de paz, de alimento. Depois de ter ceado, Jesus tomou o cálice dizendo: este cálice é uma nova aliança, através do meu sangue. Por que não? Por que uma nova aliança? Por que nova? Por que não a de sempre? Porque essa aliança nos revela a novidade do Evangelho. Esse é o Evangelho, está aqui nesse cálice, nesse copinho. O Evangelho é o aviso de que a nossa vida não é resolvida no mérito, na força do braço. A nossa vida é resolvida no amor. É uma nova aliança, aliança de um Deus que se deu por nós graciosamente. Vamos todos beber do cálice do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo testemunho que chegou até nós. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Evangelho é, palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, palavra que é a dobradiça que abre as portas, a palavra que é a janela que nos faz ver para além do cansaço, para além do nosso medo, para além da desesperança, para além da angústia. Há um sol que brilha e nos ilumina,
e nos abençoa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que depois eles cantaram um hino, e eu acho que foi samba. Amém, graças a Deus. Pode se sentar, fique à vontade. Meus queridos cantores rubro-negros, esse é o uniforme oficial deste coral. De um coral que nasceu para ser campeão. Bate um bolão esse coral, graças a Deus. Queridos, nós vamos nesse instante apresentar nossos dízimos e ofertas. Mas tem um clamor que vem da tesouraria. Esse mês foi um mês bem difícil financeiramente. Foi um
mês bem apertado. A gente teve bastante ausências na participação financeira de muitos irmãos. E a gente traz para esse mês que começa agora de maio, contas ainda de abril. E eu preciso muito da sua ajuda, do seu empenho. A Bethesda é uma igreja que pratica o dízimo. O dízimo como essência, como todo o evangelho, né? Não é uma regra, não é uma lei, não tem um parâmetro, não tem uma forma, não tem uma planilha do Excel para o seu dízimo. Não tem. É um espírito, é um sopro, é o sopro de quem tem compromisso com a sua comunidade. Um compromisso que tem que ser contínuo, que não pode depender de apelos, que precisa estar resolvido de antemão. Eu tenho uma comunidade de fé, nós temos custos, gastos e eu não posso me ausentar. O nome desse compromisso é dízimo, que é uma parte importante do meu orçamento, do que eu tenho, e com ele eu sustento esse projeto que me sustenta espiritualmente, que é onde o evangelho é pregado, que é onde os serviços voluntários são prestados, que é onde a vida espiritual é exercitada na comunidade. Então, vamos juntos fazer essa obra. E eu peço a você que pense aí num valor especial que você pode hoje, eu não quero que você faça que você assine um cheque sem fundo, nem tem mais cheque sem fundo, meu, né? Que você tire do especial, não quero que você faça isso, mas que você tire do que tem uma porção importante, que possa nos ajudar hoje. O Flávio está ali desesperado fazendo assim, ó. A nossa caixa, ela queimou, a gente está só com um lado hoje, a gente vai ter que mandar para o conserto, essas coisas acontecem, e é um custo alto, então tem tudo isso. Pronto, Flávio? Obrigado, meu querido. Vamos orar a Deus enquanto a gente resolve no coração com quanto nós podemos participar cada um. Deus, obrigado por esse tempo em que a nossa fé é exercida e é alimentada na comunhão. Nós separamos agora uma oferta, separamos o nosso dízimo para com ele nós dividirmos a responsabilidade, dividirmos o peso, o bom peso que carregamos, que é o de promover uma igreja no coração de Fortaleza para abençoar a nossa cidade, através da bênção que flui em nós. Deus, muito obrigado por esse instante. Nós abençoamos cada oferta, cada dízimo que será apresentado agora, em nome de Jesus. As crianças já podem ir? Já foram? As que não foram? Johnny, foi tudinho, macho. Vamos ofertar a Deus? Estou aqui, mente, corpo e coração, presente por inteiro, toda a atenção aos olhares e sorrisos, ao choro dos irmãos e à presença de Deus, seu amor. Eu estou aqui, sentimentos e emoções, nenhum deles disfarço, de mim cada pedaço,
entrego ao meu amigo, com fé e sem temor, eu estou aqui, inteiro e transparente estou. E Deus está também, sempre esteve e para sempre estará. Seu amor se revela através de nós. Cada som e toda voz, as palavras e abraços, o vinho e o pão, o calor do coração. É Deus que está presente aqui. E Deus está também, Deus está também, sempre esteve e para sempre estará. Seu amor se revela através de nós. Cada som e toda voz, as palavras e abraços, o vinho e o pão, o calor do coração. É Deus que está presente aqui. Presença que anima, o encontro que vale, o instante bendito, agora nos basta. Presença que anima, o encontro que vale, o instante bendito, agora nos basta. Que bênção, né? Domingo que vem é Dia das Mães. Já comprou o presente da tua mãe? Da esposa? Já comprou, não? Não? Da mãe dos seus filhos? Da sua mãe? Ainda não? Eu tenho uma dica para te dar. Em Fortaleza tem uma artista que faz joias de cerâmica. São peças exclusivas e feitas com muito cuidado. Eu acho bem bacana o trabalho dela. Você sabe de quem eu estou falando, né? Porque ela não apenas faz uma peça bonita, ela faz uma peça com poesia, com graça. E tem aí uma coleção nova que é maravilhosa. Sugestão minha, leva amanhã para poder o pessoal ter a chance de adquirir, levar para casa, dar de presente. Hoje eu vim todo clara cerâmica, né? Briquinho de cerâmica.
Esse caju aqui é maravilhoso. Nem sei se ela tem mais esse caju. Tem ainda, ela fez, porque é muito, muito requerido. Então, aqui no final, vai até a Clara ali, que ela vai te receber, tá bom? Propagandas à parte. Eu espero que ninguém fique chateado comigo. Gente, olha, nós temos uma programação e eu preciso muito do envolvimento de todos vocês, de duas formas. Primeiro, participando, que eu acho que é meio óbvio. Ninguém vai querer perder um negócio desse, que é bom demais, pelo que a gente está esperando há muito tempo. Mas ajudar a gente na divulgação. Você tem um amigo, um parente, aquela pessoa que cansou de religião, aquela pessoa que tem desejo de espiritualidade, mas não se vê mais encaixada num ambiente religioso tradicional. Por que eu estou fazendo esse parâmetro? Porque eu acredito que a gente tem como Bethesda uma missão muito especial, com esse grupo de pessoas, de resgate, e de propor um evangelho que ventile a nossa expectativa de vida, que ventile, né, a nossa espiritualidade, que renove a nossa espiritualidade, que tire a espiritualidade desse ranço todo que ela foi enfiada, foi instrumentalizada pela política, instrumentalizada por ambição, desejo de poder, não é? Instrumentalizada por grupos ultraconservadores, né? Uma espiritualidade hoje de vários... Eu não estou falando só de evangélicos, não. Eu estou falando de evangélicos, de católicos, espíritas, a religião que usa o ayahuasca e várias outras, foram capturadas por um projeto de poder e aí se confundem com homofobia, né? Se confundem com misoginia, com o que há de pior, com racismo, né? Com um projeto neoliberal, quer dizer, uma coisa assim maluca o que fizeram com a fé. Aí a gente faz a seguinte pergunta: qual é o futuro dessa religião? Nesse nosso cansaço. Qual é o futuro da fé? Existe futuro? Existe uma possibilidade de uma espiritualidade nova, remanescente, renovada, né? Um novo movimento, novos movimentos de fé, que libertem a espiritualidade. Tem essa possibilidade, porque a gente quer, né? A gente quer, e esse é o projeto da Bethesda. E a gente tem uma marca, uma programação. Segura aí, eu vou enxugar um pouco a minha reflexão hoje, que eu acho muito importante essa minha fala. Chamado Oficina de Ideias. Oficina de Ideias foi um projeto que nasceu ali em 2007, 2008, com o desejo de ventilar a fé evangélica, especialmente evangélica, ou a fé cristã, com novas possibilidades. A gente entendeu que houve um esgotamento de linguagem, de culto, esgotamento de doutrina, que não falam mais com o nosso tempo, e de doutrinas que criaram, inclusive, a misoginia, o racismo, que ficaram de mãos dadas com toda essa coisa e esse ranço. E um lugar que, para quem tem vontade de pensar em Deus fora desses parâmetros, uma outra ideia de Deus, nova, bonita, que fale ao nosso tempo. Oficina de Ideias. E muita coisa boa. Hoje a Bethesda é fruto também do Oficina de Ideias. E nós queremos trazer essa programação para Fortaleza, fazer parte da nossa agenda. Ninguém melhor do que o Ricardo Gondim. Na minha opinião, o expoente no mundo evangélico que mais aponta, com mais ousadia, né, com mais coragem e com, eu diria, ineditismo, novidade, possibilidades para a fé.
O tema que a gente queria a princípio era por uma igreja pós-evangélica, né? Porque a gente ainda se vê, algumas das nossas músicas, né, a nossa cultura, a nossa tradição. Eu venho de uma tradição pentecostal clássica, assembleiana. A gente ainda está imerso nesse ambiente do mundo evangélico, mas a gente não se vê mais como evangélico. A gente tem que ficar explicando, né? Sim, eu sou cristão. Meus alunos perguntam, você é mas católico? Eu falei, não, eu sou cristão, mas evangélico, pastor? Eu falei, mas não aquele diferente. A gente não sabe. E a gente não vai resolver isso tão cedo. Mas a gente precisa nutrir, para não perder, para não desperdiçar a fé, para não entregar a igreja para um projeto que a gente vê que é falido, né? Que é de poder, que é político, que amesquinha a humanidade. Para não entregar isso daí de mão beijada, pensar uma novidade, construir essa novidade, que é a alegria do meu coração. Eu hoje só sou pastor e só sou crente por causa disso. Se tirar isso daí, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais o que fazer com a minha vida. Então, a Oficina de Ideias com o Ricardo Gondim é um projeto de construção de novas ideias sobre a fé, sobre Deus, sobre igreja. Vamos falar sobre o que é isso, igreja pós-evangélica, que é uma expressão que foi cunhada por nós, aqui no Brasil, é nossa essa expressão. E o Ricardo Gondim vem com essa missão, de ser o cara que vai descortinar para a gente e abrir esse caminho. Haverá outros nomes, outras oficinas de ideias, mas vai começar agora. Como é que funciona a oficina de ideias? Ele tem, não é culto, é um espaço mesmo de aprendizado, de pensamento. Você vai ter um bloquinho, uma pastinha, caneta, né, um material para acompanhar. E o pastor Ricardo vai, na sexta-feira, fazer a abertura. Ele vai abrir para a gente o cenário, né, o que seria isso que a gente está pensando, na sexta-feira à noite. E no sábado de manhã, a gente vai ter um painel. Esse painel vai ser mediado por mim, eu vou ser apenas mediador. À minha direita estará o Ricardo Gondim, à minha esquerda a Silvia Jerusa, ou o contrário, né? À minha esquerda o Ricardo Gondim, à minha direita a Silvia Jerusa. Cada um vai ter um tempo para falar, para fazer uma exposição, Ricardo Gondim e Silvia Jerusa, e eu vou mediar essa conversa. A gente tem um intervalozinho e volta para uma mesa redonda para perguntas, que também vai acontecer na sexta-noite. A gente vai abrir para conversar, né? Você vai ter a chance de pegar o teu bloquinho, escrever aquela pergunta que você quer fazer. Nós vamos ter um grupo de triagem para poder não ficar repetindo a mesma pergunta várias vezes. Então, para poder organizar, passar para quem estiver à mesa e eles dialogarem com a gente. Então, vai ser um projeto bacana. Esse projeto tem custo. Por isso, a gente está cobrando o ingresso. Né? Pelo Simpla, você adquire... Onde você compra ingresso de show, cinema, eventos, você entra no Simpla, compra o seu ingresso, R$60. Né? É um cinema. Simbólico. Inclusive, foi eu que puxei para baixo esse preço, que o pessoal achou escandalosamente baixo, a nossa equipe de coordenação. Mas eu acho que é o primeiro passo, começando agora, né? Então, vá lá, entra pronto, está aqui a propaganda. Você tem acesso ao Simpla. Nós colocamos o link, vamos botar de novo essa semana, o link no grupo da Bethesda. Você já entrou no grupo da Bethesda, WhatsApp? Onde não entrou? Lá no perfil Bethesda Fortaleza, Bethesda For do Instagram, Bethesda For. Você vai lá na bio, aí tem um Linktree. No Linktree você acessa o grupo do WhatsApp para receber todas as informações e também acessa o Simpla para comprar o seu ingresso. Faça isso ainda hoje, porque são apenas 100 vagas. E aí tem outras Bethesda, outros pastores, e a sua participação é importante. É a hora. E é uma hora preciosa.
porque a gente vai ter aqui com a gente uma legenda do pensamento teológico no Brasil, Ricardo Gondim. Né? É uma das maiores referências do Brasil, dessa novidade espiritual. Então, é uma chance preciosíssima. E não vai ser para culto, vai ser para exposição de ideias. Né? E vamos fazer isso? Então, faz contato, pega o telefone, ninguém gosta mais de falar por telefone, né? O telefone toca, mas quem é que está querendo falar comigo? Né? A gente fica com raiva, né? Manda mensagem, não sei, dá o teu jeito, bate na porta, leva um bolo. Mas vamos trazer, porque a ideia da gente é furar a bolha. É ir para os espaços que a gente não costuma ir. Para construir esse pensamento e as pessoas descobrirem. Eu faço parte de um grupo do WhatsApp de professores de ensino religioso que ingressaram no último congresso, no último concurso. No último concurso. E quando eu botei ali, eu fiz de propósito, pensamento pós-evangélico, o que é isso? Aí eu fui explicar. Aí os caras, tem certeza? Isso existe? Mas eu falei, pois é, existe, é pulsante, é potente, é criativo, e aí eu queria que vocês participassem. A gente vai ter aqui alguns, provavelmente, eu espero, prometeram que viriam, né, pelo menos. Então, bora fazer, gente? Vamos fazer acontecer esse negócio? 16, sexta-feira, 7h30 da noite. Tem que chegar aqui 7h30, porque, como é que chama mesmo? O credenciamento. Aí tem um coffee break e tal, bacana. Aí 8 horas começa. No sábado, vai ser aqui naquela outra sala lá da frente, na Topázio. No sábado de manhã, 8h30. Novamente, credenciamento, os ajustes e tal. 9 horas começa a fala, em ponto. E vai ser maravilhoso, tá bom? Então, bora. Aí, o segundo aviso. No domingo de manhã, que é o nosso culto, nós vamos comemorar 44 anos de existência da Bethesda no Brasil. Porque começou aqui. Começou aqui. Mudou muito, mudou um monte. E a gente tem muito o que celebrar, né? Quando aqui faz 44, lá em São Paulo faz 34 anos de aniversário. Foi 10 anos de formada a Bethesda, o Ricardo, né? Foi lá para São Paulo plantar a Bethesda lá. Então, 10 horas da manhã, aniversário da Bethesda. Eu quero bolo, já falei com a Sara, um bolo bem gostoso, para a gente cantar parabéns para você. E a gente fazer uma festa aqui. Está na hora da gente fazer festa, né? Então, sexta e sábado, oficina de ideias, e domingo de manhã, aniversário da Igreja Bethesda em Fortaleza. Tá bom? Combinado? E eu tenho uma missão impossível. Uma missão impossível. Eu e o Tom Cruise. Se o Tom Cruise, numa moto a 200 por hora, capota e se levanta do chão e faz só assim, ó. Meu amigo, por que eu não vou conseguir pregar em 20 minutos? Mas assim, eu acho que é mais fácil o que o Tom Cruise faz do que eu pregar em 20 minutos. Mas eu vou me empenhar, viu? Eu quero convidar você a esse tempo de reflexão na palavra de Deus. Se você puder, junto comigo, fechar os seus olhos em oração, nós vamos orar a Deus mais uma vez e tornar esse momento um momento do coração, momento da fé. Senhor, nós vivemos num mundo que capturou a nossa atenção. Nossa atenção virou moeda, virou capital. E a gente não tem mais a atenção, ela pertence às plataformas digitais, às redes sociais,
pertence ao comércio, ao marketing que nos rodeia. E isso tem nos feito muita falta. Nós temos nos tornado uma sociedade desalmada, uma sociedade sem afeto, esvaziada, eviscerada. E a gente sabe que o Evangelho, ele transforma o coração de pedra em um coração de carne, novamente, como profetizou Ezequiel. Senhor, nós queremos esse coração de carne. Nós queremos pensar hoje profundamente, meditar na Tua Palavra, trazer toda a nossa atenção à Palavra do Senhor, que ela nos ajude, que ela renove o nosso coração, que ela abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você tem uma vocação? Qual é a tua vocação? Saberia dizer? Qual é a tua vocação? Quando eu pergunto por tua vocação, você sente culpa, vazio, dúvida? Sente-se em dívida com Deus ou com uma outra força que te puxa para fazer algo importante? Em dívida com a tua história? Você vive aquilo para o que se sente vocacionado? Hoje, se você parar diante do espelho e se perguntar, eu estou fazendo aquilo para o que fui vocacionado? Sente-se cobrada? Sente-se triste quando pensa em vocação? Incompleta? Você se sente em falta? Essa reflexão, ela começou, nasceu com uma investigação do meu coração, da minha vocação, há algumas semanas. Já tem algumas semanas que eu envio o tema para o pessoal da comunicação preparar o banner e não consigo pregar, por conta das infecções decorrentes aí da cirurgia, que vocês ficaram sabendo delas e eu não vou cansar vocês, né? Eu e a minha bactéria de estimação estamos aqui hoje para não mais adiar essa reflexão sobre isso que a gente chama de vocação, de chamado, né? E aí eu queria, quando esse desejo nasceu, testar no texto bíblico, colocar à prova no texto bíblico, essa ideia de vocação cansada, desbotada, anêmica, essa ideia de vocação sem força, de vocação que se perde. Eu queria testar isso no texto bíblico, na narrativa bíblica. E a narrativa que eu escolhi é a de Elias, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, que mais à frente a gente vai ler. Testar essa vocação que perdeu o fôlego, ou que se transformou em algo diferente do que foi um dia. E a gente não sabe nomear, a gente não sabe o que fazer com isso, e a gente se divide, se fragmenta entre culpa, incerteza, cobrança, desejo. Mas à medida que eu aprofundei a minha reflexão, assim que eu comecei e eu faço de muitas maneiras, e eu dessa vez fiz anotando no celular, ditando as ideias. À medida que eu fui falando, eu me dei conta de que esse conceito de vocação, ele tem umas poeiras que distorcem a nossa experiência. Tem uns desvios, ou pelo menos mudou na minha cabeça o que eu entendo por vocação. O que a vocação foi lá atrás, no garoto de 18 anos, 19 anos, que foi para o seminário,
o que aquela palavra significou ali, hoje não significa absolutamente nada daquilo, mas ainda persiste, é vocação. E aí eu senti necessidade de limpar o conceito, sabe, de depurar, de rever o conceito. Então vejamos, vamos lá. Vocação, ela é uma ideia originalmente religiosa, não é? Ela é carregada por uma imagem de um Deus que vem de fora, de cima para baixo, e que revela para mim uma vontade que Ele tem para a minha vida. Vontade da qual eu não posso fugir. Lembra de Jonas? Né? E toda vez que eu me deparo com essa ideia de vocação, às vezes, por isso eu perguntei, eu sinto culpa, incerteza, incompletude, cobrança, dívida emocional, né? Porque essa palavra vocação, ela é carregada dessa ideia do divino. A palavra vocação, que tem por sinônimo chamado. Uma força externa que me puxa para fazer uma coisa, não porque eu quero, mas porque ela quer, essa força quer. Eu vou fazer não porque foi minha ideia, mas foi ideia de um outro, que intervém na minha vida e diz, eu estou te chamando para isso, é a missão que eu vou te dar na sua vida, queira você ou não. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, vocação, por conceito, ela é carregada dessa ideia, que eu entendo que é um desvio, que é um desperdício, é o que Deus ou outra força externa escolheu para você. Então, sempre tem por detrás dessa palavra uma imagem de um Deus todo-poderoso, que tem um controle da história. Sem essa ideia, sem esse Deus que controla tudo, que é irresistível, inevitável, que aquilo que Ele quer acontece mesmo que eu não queira. Sem essa ideia de Deus, essa palavra se desmancha. Ela fica pobre, ela fica faltante. Então, vocação traz essa imagem de Deus, que em mim, já há algum tempo, não faz mais sentido. Já faz algum tempo que eu penso em Deus não como esse ser onipotente, que controla todas as coisas, inevitável, irresistível, que tudo que acontece comigo tem um propósito, que cada detalhe da minha vida é gerenciado minuciosamente por Ele. Eu não tenho essa ideia, porque já faz algum tempo que eu acordei para a realidade da vida e me dei conta de que um mundo que tem favelas, pobreza, miséria, fome, violência, não pode ser um mundo controlado por Deus, porque isso não é da vontade de Deus. E se for, eu não quero esse Deus. Um Deus que tem vontade, que tem propósito na pobreza e na fome, na violência, no assassinato, no racismo estrutural, no extermínio da juventude negra, no feminicídio, no estupro, na pedofilia. Eu não quero esse Deus. Então, não é da vontade de Deus. Esse Deus não está no mundo assim, controlando tudo. Ele está no mundo não como interventor, eu entendi. Eu nem vou perder muito tempo com isso, porque acho que nós já avançamos nesse conceito. Ele não está no mundo como um interventor. Deus não intervém. Deus me chama para agir neste mundo. Deus me chama, né? Ele interpela. Eu estava procurando a palavra, ela veio. Ele não intervém, Ele interpela. Ele me chama para que eu lute contra a injustiça, para que eu lute contra a violência, para que eu lute pela paz, para que eu lute pela igualdade, para que eu lute pela justiça social, para que eu lute para acabar com a fome, para que eu lute por um mundo marcado por amor, por paz, por graça. Então, vocação parece
parece estranho, parece que deixa de fazer sentido. Até porque vocação tem a ver com a história de cada um. Se você prestar atenção, isso é muito evidente. Eu, por exemplo, eu sou bisneto de um pastor pioneiro das Assembleias de Deus no sul do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, chamado Camilo Peclar. Eu sou neto, por parte de pai, de um pastor, Osmar Cabral, também pioneiro do Evangelho na Assembleia de Deus em Santa Catarina. Por parte de mãe, José Carlos Lessa, pastor no norte do Rio de Janeiro. Sou filho de pastor. E é claro que tudo encaminhou, tudo afunilou para eu me tornar quem eu sou. E mais do que isso, eu fui criado, gente, com imagens potentes do que é ser pastor. Como eu disse, Camilo Peclar, um nome lá no Espírito Santo. Meu avô era um homem de dedicação, de entrega, de despojamento, né? Eu fui criado com a ideia de que pastor é a coisa mais incrível que alguém pode ser na vida. Que não existia nada mais sublime, mais belo, que não existia nada mais admirável do que ser um pastor. Meu pai, ele se tornou um nome celebrado na Assembleia de Deus, é um medalhão da Assembleia de Deus. Eu fui criado vendo as pessoas com os olhos arregalados para ele. Fui criado vendo o meu mundo admirar meu pai mais que tudo. Expressão que eu ouvia de vez em quando, mas deve ser muito privilégio ser filho do pastor Elienay Cabral. E eu dizia, né? É mesmo. Né? Pergunta que eu ouvia o tempo todo. Pergunta que eu ouvi o tempo todo. E aí, o que você vai ser quando você crescer? Adivinha o que eu respondia? Pastor, amigo. Tinha alguma chance de dizer outra coisa? Pastor, você pastor, com certeza. Foi o que eu me tornei. Então, a vocação, ela é alimentada pela nossa história, pelo nosso contexto, pelos gostos, pelas tradições, pelas experiências de vida, pelo mercado, por tudo aquilo que faz parte de nós. Não é uma coisa que vem de cima para baixo. Ela nasce na história de cada um de nós. E nem por isso é menos importante. E nem por isso tem menos presença de Deus, ou é menos sagrado, ou é menos sublime. Segue sendo sublime e maravilhoso e sendo uma experiência incrível de vida. Eu lembro, para vocês terem uma ideia, de como que ser pastor... vovozinho coruja. Não se controla, mano. Não. Eu, aos 18 anos, fui passar umas férias com meu avô. Meu avô muito conhecido, nas Assembleias de Deus, no sul do país, principalmente. Ele foi quem estabeleceu, quem instalou a ETAD pelo Brasil afora. E eu fui passar as férias com ele e ele me levou. Eu fui passar as férias em Curitiba e ele me levou para fazer uma viagem com ele, em que ele iria pregar em Santa Catarina. Camboriú, lá em Camboriú. No balneário Camboriú. E aí, era muito curioso, né? Porque gente que ele conhecia há décadas, né? Há muito tempo. Nilo, vai ali, meu querido, que é mais fácil. Ajude esse rapaz, está pedindo ajuda. E aí, cada vez que ele encontrava uma pessoa, ele dizia, esse aqui é meu neto, Elienay Júnior, filho do Nai. Porque gente que se conhecia há muito tempo, né? Filho do Nai. Aí ele dizia, ele também é pregador. Percebe como isso é costurado na alma, na vida
de uma pessoa. Então, eu quero propor que a gente, ao invés de usar a palavra vocação, pensar a experiência de vocação, não como uma escolha divina que se impõe, irrecusável, inevitável, irresistível, do que ninguém em bom juízo pode fugir. Eu quero pensar a vocação como algo mais amplo, mais humano, mais histórico, como desejo, anelo, anseio, sonho, fome, busca, necessidade talvez, algo que tem o poder de nos mobilizar, isso que a gente chama facilmente de vocação, mas se a gente ampliar talvez a gente enxergue até melhor em nossa história, tem esse poder de nos mobilizar, que compromete nossa agenda, que define as nossas decisões, que nos faz suspirar ansiosos, que rouba uma noite de sono, que tem o poder de nos fazer abandonar tudo mais para realizá-lo. Não qualquer desejo, eu não estou falando de sonho de consumo, mas algo que tem essa força de dar sentido para a vida, entendeu? Esse anseio que a gente intui, sente, percebe, que se não fizer vai faltar sentido, vai faltar brilho, vai faltar valor. Tem essa força de conferir valor à sua existência, como se, para que a minha vida vale a pena, eu preciso fazer isso. Esse é o sentimento. Talvez você não diga isso, mas o sentimento que te move, o que não te deixa pensar em outra coisa, o que chama a tua atenção, o que te causa admiração, o que te causa busca, tem essa força, que se eu não fizer, vai ser uma falta que me angustia, está faltando alguma coisa, eu preciso fazer aquilo, né? Meu orientador, Jung Mossung, ele dizia que é um absoluto que a tudo relativiza. Ele dizia assim que era a vocação. É um pequeno, mínimo absoluto, que torna tudo mais relativo. Nada importa mais do que fazer isso aqui. Eu preciso fazer, eu preciso realizar essa possibilidade. Aí já vou pedir desculpa a vocês, porque eu vou citar Clarice Lispector. Ela tem feito parte das minhas meditações nos últimos dias, e ela vai ajudar a gente com o conceito do que é que eu estou falando, do que é desejo, que ao invés de vocação, eu quero que a gente chame de desejo, ou anseio. Ela diz assim, no livro Um Sopro de Vida: por que existo? E a resposta é: a fome me justifica. Fico alegre quando sinto fome, tendo, é claro, o que comer, só para ter uma finalidade imediata. Quando sinto fome, tenho uma razão de viver. Ou então quero que minha vida se justifique pelo intenso desejo de viver. O que me sustenta é a necessidade. A necessidade me faz criar um futuro, porque o desejo é algo primitivo, grave e que impulsiona. Mas veja, de antemão, o desejo ele é contraditório, ele é ambíguo. A gente precisa perceber isso aqui. Não é uma coisa clara, não é algo resolvido. O desejo ele é ambíguo. Por quê? Porque a gente nunca sabe ao certo se aquilo que a gente deseja é mais nosso ou mais dos outros. É nosso desejo ou é o desejo que os outros projetam em nós? O desejo exportado pelos outros, imposto pelos outros. A gente nunca sabe se é mais nosso ou se é mais dos outros. O quanto esse desejo é dos outros. E essa é uma crise. Então o desejo, ele é tenso por si só. E ele tem outras ambiguidades ou outras contradições. Cada desejo carrega não só a possibilidade de ganho e conquista, mas sempre e também de perda e desperdício.
Quem deseja e pode ganhar e conquistar e realizar algo que enche a sua vida de gosto, mas quem deseja sempre perde. Por que perde? Porque desejar algo é abrir mão de outros desejos. Se eu escolho fazer um caminho, eu desisto de fazer outros. Então, desejar também é perder. Quando você deseja, você faz escolhas. E escolher sempre é perder, de alguma forma. O fato é que essa guerra de desejos nunca vai acabar. Eu gosto muito do cartunista André Dahmer, e ele postou um desenho esses dias, ele colocou uma mala assim, um avião subindo, ele falou assim: o desejo está sempre de malas prontas, em processo, ele está sempre sendo alimentado por tudo que está ao nosso redor, pelos desejos dos outros, pelas experiências de vida. O desejo está sempre em constante mudança, ele se atualiza. Às vezes o que você deseja simplesmente desaparece, não faz mais nenhum sentido. Você achava que aquilo era a coisa mais linda, mais importante que você poderia fazer na vida. Aí você, ao viver, ao amadurecer, ao aprender, ao descobrir a vida, a lidar com a realidade, você chega à conclusão de que aquilo não tinha valor nenhum e simplesmente deixa de desejar. Ou ele se transforma, se aprofunda, se atualiza, se amplia, ganha novas possibilidades. Eu diria que essa foi a história da minha vocação, a vocação do Helenay Júnior, há tantos anos atrás, e eu não vou falar de números, não vou dar essa moleza para vocês, era tinha uma perspectiva, tinha uma ideia. Hoje ela é outra, ela se transformou, ela mudou, necessariamente. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vocação legítima, de verdade, todo desejo real, todo desejo legítimo, cansa. Cansar, perder o fôlego, não é errado, se empenhou errado, que você fracassou. Ao contrário, se é desejo, cansa, porque ele é por si só essa experiência de transformação constante e tensa a caminho. Um desejo cansado é a mais legítima das condições humanas. E é com esse olhar que eu quero ler o texto bíblico com vocês. Acompanhem comigo, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 13. Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e como tinha matado a fio de espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, com este recado: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo, levantou-se e partiu para se salvar. Chegou a Bersabeia, em Judá, e aí deixou o seu servo e continuou a caminhar mais um dia pelo deserto, em direção ao nada. Por fim, sentou-se debaixo de uma árvore e desejou a morte, dizendo: chega, Javé, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Há um desencantamento, há um desmoronamento, há um luto aqui, na vocação de Elias. Deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Então o anjo o tocou e lhe disse: levante-se e coma. Elias abriu os olhos e viu bem perto da cabeça um pão assado sobre pedras quentes e uma jarra de água. Comeu, bebeu e deitou-se outra vez. Mas o anjo de Javé o tocou de novo e lhe disse: levante-se e coma, pois o caminho é superior às suas forças. Elias se levantou, comeu, bebeu e, sustentado pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe,
a montanha de Deus, na linguagem mítica, que esse texto é carregado, da narrativa, esse número 40 dias, 40 anos, ele tem o sentido de uma vida inteira, né? De uma nova geração. 40 anos era o tempo de uma existência. Então tem essa conotação de um caminho que leva a vida toda. Elias entrou na gruta da montanha, numa caverna, e aí passou a noite. Então Javé lhe dirigiu a palavra perguntando: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Então a mesma presença que alimenta, conforta, sustenta, é a presença que inquire, questiona, adverte, incomoda. Elias respondeu: o zelo por Javé dos exércitos me consome, porque os israelitas abandonaram tua aliança. Olha o discurso do ressentido, né? Derrubaram teus altares e mataram teus profetas, sobrei somente eu, e eles querem me matar também. Está todo mundo contra mim. Ninguém reconhece o meu valor. Javé lhe disse: saia e fique no alto da montanha diante de Javé, pois Javé vai passar. Então aconteceu um furacão. Olha que as imagens são todas imagens de força, de potência. Passou um furacão que de tão violento rachava as montanhas e quebrava as rochas diante de Javé. No entanto, Javé não estava no furacão. Você conhece a narrativa, e ela é linda. Depois do furacão houve um terremoto. Javé, porém, não estava no terremoto. Depois do terremoto apareceu um fogo, um incêndio, e Javé não estava no fogo. Logo no fogo, porque há pouco tempo o fogo era Deus, agora o fogo não é Deus, né? Depois do fogo ouviu-se uma brisa suave. Algumas versões dizem um assobio, um cicio tranquilo. Clarice Lispector diria um Ouvindo-a, Elias cobriu o rosto, porque era Deus que estava ali, com um manto. Saiu e ficou na entrada da gruta. Ouviu então uma voz que lhe dizia: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Perguntinhas. Por que Elias está cansado? Do que Elias foge? Que presença é esta que Elias experimenta no cansaço? Porque esta presença o condena e absolve simultaneamente. Uma hora absolve e abençoa e conforta, na hora seguinte questiona, inquieta. O que está em uma caverna, depois de um longo caminho, pode significar para os nossos desejos cansados, para a nossa paixão de viver, para a nossa fome de sentido. Novamente, que presença é esta que questiona Elias e que o afirma? O que a sequência de imagens que a gente tem aqui, o terremoto, o furacão, o incêndio e por fim a brisa suave, o que essa sequência significa? O que ela nos diz? E a resposta, eu reduzo a uma proposta, é que Elias experimenta uma profunda transformação no seu desejo. E essa transformação, aceitá-la, vivenciá-la, processá-la, é a nossa cura. Perceber o quanto aquilo que nos move se transforma, e para onde ele nos leva é a nossa cura. Ou, se você preferir, a transformação da sua vocação, o que ela se tornou hoje, depois de tudo. Depois de tudo que você viveu, que você conheceu, depois de todos os aprendizados, as mudanças, as revoluções, os tropeços, depois das decepções pelas quais você passou, depois dos abandonos, depois das desistências, depois de tudo que você viveu, no que é que a sua vocação se transformou, ou no que é que ela pode estar se transformando? E aí eu quero
colocar isso numa frase para você, para com ela abençoar teu coração. A cura de Elias e a nossa cura. A cura do cansaço, do esgotamento, da exaustão, da nossa fome, do nosso anseio, da nossa vocação, é o abandono de um desejo de onipotência por um desejo de solidariedade. Veja, no capítulo 18, você tem ainda imagens fantásticas em torno de Elias, e que dizem muito sobre esse desejo de onipotência com o qual Elias profetiza e vive. Esse desejo de acontecer, de ser especial, de ser único, de se destacar. Capítulo 18, Elias desafia centenas de profetas, que ele entende que são adversários do culto a Javé. Ele os desafia pela resposta do fogo. É o desafio do fogo. E ele vence o desafio. É ele que, na sua experiência com o divino, faz o fogo descer. Isso numa igreja pentecostal já tinha língua estranha. E o povo diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A gente tem uma ideia de um Elias com uma força, um herói, um super-homem. O cara que faz fogo cair do céu. Essa imagem é a imagem de potência máxima. E aí, em seguida, para a gente entender esse desejo de onipotência, Elias, que prevê uma chuva, vai a pé correndo, e ele ganha na corrida de Acabe, o rei, que vai de carro. Acabe vai de carro com seus cavalos, e Elias correndo chega na frente. O texto descreve isso. Então a gente está falando de um homem acima da média, o destaque, um herói. Aí você pergunta, pastor, e por que falsa onipotência? Por que isso é uma falsa onipotência? E a resposta é muito simples. É só você ver o primeiro versículo que nós lemos do capítulo 19. Diante da primeira ameaça que ele sofre de Jezabel, que diz que vai fazer com ele o que ele fez com os profetas, ele matou 850 profetas na espada, depois que venceu o desafio do fogo. São imagens grotescas, grosseiras, de poder, de força. E diante da ameaça de Jezabel, ele desmorona. O potente Elias se torna um impotente, incapaz, né? Se torna um ressentido, um deprimido. Por quê? Porque é falso. Desmorona porque não é de verdade. Porque não existe essa vida onipotente, essa vida especial, essa vida acima da média. Não existe essa vida excepcional. Essa vida do invencível. O invencível não existe. A invencível não existe. E quando a gente se dá conta disso, a gente desmorona. Foi o que aconteceu com Elias. E aí ele faz um caminho de abandono, suicida, ressentido, depressivo. Todo falso onipotente, ele é um candidato à depressão mais profunda, à tristeza, à decepção, ao ressentimento. Aliás, o ressentimento talvez seja a alternativa. Já que eu não sou especial, o mundo não presta, né? Já que eu não sou especial, igreja nenhuma presta. Já que eu não sou especial, homem não presta, mulher não presta. Já que eu não sou especial, minha família não presta. A gente vira ressentido muito rápido. E aí a sequência de imagens é exatamente esse processo de transformação que a gente pode e deve experimentar. Elias está numa caverna, Deus o chama para fora. O que está fazendo aqui, Elias? Ele repete o discurso ressentido. Só eu fiquei. Todos me abandonaram.
Eu fiquei sozinho. E o que faz Deus? Propõe para ele uma nova direção na sua espiritualidade. Abandona essas imagens de poder por imagens modestas, delicadas, de sensibilidade. Deus não está no fogo, Deus não está no terremoto, Deus não está no furacão, está no assovio, tranquilo. Que pede não um discurso potente e violento, mas pede ouvidos que sejam capazes de escutar, que pedem delicadeza, sensibilidade. E aí Deus faz uma proposta: Elias, vamos mudar a agenda? Vamos mudar essa tua ideia de vocação? Vamos mudar esse impulso do seu desejo? Você vai voltar, Elias, e você vai dividir, compartilhar a missão. Você vai ungir Azael, Jeú e Eliseu. E olha, eu queria te lembrar de uma coisa. Você nunca esteve sozinho. Tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Você não está sozinho. Eu queria convidar você a ficar em pé junto comigo, em oração, nesse momento. Talvez você tenha chegado aqui hoje assim, com a sua vocação cansada, com o seu desejo cansado, com o seu anseio esgotado. E eu queria propor a você que você se deixasse transformar pela presença delicada de Deus. Pela presença mais ouvidos do que a força do braço, que reclama de você mais sensibilidade do que o grito, que reclama de você um novo jeito de desejar, um novo jeito de sonhar, um novo jeito de buscar. Eu quero orar com você hoje, em nome de Jesus. Tem uma canção, Pastor Márcio. Vamos com essa canção fazer a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Que hoje também Deus venha a nós nos ajudar a transformar os nossos desejos, a nossa vocação, os nossos anseios. Se você quiser fechar os seus olhos junto comigo, um sinal de quem fecha os olhos para fora e abre os olhos para dentro, abre os olhos para o coração de um Deus que é Espírito, que a gente não vê com os olhos, a gente vê com o coração. Feche os seus olhos nesse gesto de oração, de olhar para dentro. Vamos deixar que Deus venha a nós. E Ele vem como brisa suave, como um assobio. E Ele hoje vem e nos pergunta: o que você está fazendo aqui? No que é que você acredita? O que é que você deseja? O que você quer? Este desejo em mim que não sossega é grandeza e não tem nome.
Nasceu comigo, mas vem de muitas eras, atrás da linha do horizonte. Companheira que é saudade, uma ausência que é presença. Ah, desejo, meu suspiro e devoção. Esse desejo em mim que não me larga, fala muito qual silêncio, emudece os meus lábios feito a morte, o hiato de quem vive, parte de mim que já se foi, a metade que não vai. Ah, desejo, meu fôlego e fé. Meu desejo diz mais que palavras, é o melhor da minha oração. Já traduzi o que a letra matou, e o meu gemido enfim discerniu. Ah, desejo um nome de Deus. Senhor, nós aceitamos, acolhemos a Tua presença entre nós, que purifica os nossos desejos, que nos ajuda a transformar esse impulso, essa fome de viver que nós temos, este anseio de valor que nós carregamos em nós, para vivermos com graça, com beleza, com leveza, com solidariedade, para repartir a vida. É assim, Senhor, que nós acolhemos a Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de nós.